Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, vamos continuar nosso catecismo. Nós estamos na questão 67. A questão 67 é a seguinte: de que nos há de julgar Jesus Cristo? Jesus Cristo nos há de julgar acerca do bem e do mal que fizemos nesta vida, ainda mesmo dos pensamentos e das omissões. Então, explicando, nosso Senhor, ele não vai esperar até o fim dos tempos para nos julgar, ou seja, no juízo universal. Para cada alma que morre, imediatamente depois da sua morte, vai haver o juízo particular. Ou seja, a alma, ela vai comparecer, despida assim de toda a ilusão de nosso Senhor, que é o juiz universal, né? Ele que foi constituído por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alma ela vai ser julgada depois da morte por nosso Senhor Jesus Cristo no seu juízo particular. Então, a alma morre e ela se apresenta diante de nosso Senhor. E aí ela vai prestar contas de tudo o que ela fez durante a sua vida. Isso acontece, esse julgamento, né? Toda essas contas, né? Elas começarão a partir do momento em que a alma ela recebe a razão. Ou seja, a partir do momento que a pessoa, né? Ou seja, a criança, normalmente acontece até os 7 anos. Algumas recebem a razão antes e outras depois, mas ordinariamente é até os 7 anos. O que seria isso? A alma ela recebe essa faculdade de julgar o que é certo do que é errado. Então, a partir desse momento, a alma até o último momento de vida, né, dela, ela vai prestar contas diante de nosso Senhor. Então, a gente tem esse quadro, ele está dizendo, né, que todos os dias o anjo da morte, né, ele vai colher a sua messe. Ou seja, os bons, eles vão ser como a boa planta, e os maus, eles vão ser como a erva daninha. Então, a alma que morre na graça de Deus, ela vai se apresentar diante desse juiz com a lâmpada da fé, ou seja, para receber a recompensa. Mas a alma pecadora, ou seja, a alma que morre na inimizade de Deus, para onde ela vai? É de fé, nós sabemos que ela vai ser precipitada no inferno. Ou seja, o anjo da justiça, ele vai levar essa alma para o inferno e lá os demônios, né, eles vão atormentar essa alma. E os pecados, né, da alma, os membros que a alma usou para ofender a Deus, esses membros, né, eles vão ser esses instrumentos para que a alma ela receba o justo castigo de Deus. Mais ou menos a alma que pecou com a gula, lá ela vai comer escorpião, ela vai tomar chorume, mais ou menos esses castigos, né? Nós sabemos que serão muito piores. E quando a gente for julgado diante de nosso Senhor, ou seja, do divino juiz, o que nosso Senhor vai julgar de nós, né? O que ele vai julgar em nós? Primeiramente, todo o bem que a gente praticou, mas de modo imperfeito. Quanto aos deveres que nós cumprimos, mas com negligência. Em segundo lugar, nosso Senhor vai julgar quanto ao mal, isto é, por todos os pecados cometidos durante a vida. Em terceiro lugar, quanto aos pensamentos e os afetos desordenados. Em quarto lugar, nosso Senhor vai nos julgar pelas nossas omissões. Isto significa todo o bem que nós deixamos de fazer por nossa própria culpa. E aqui nós temos uma passagem de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Porque é necessário
que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que receba cada um o que é devido ao corpo, segundo fez, o bem ou o mal. Questão 68. O que nos espera no fim dessa vida? No fim desta vida, espera-nos as dores, a corrupção da morte e o juízo particular. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma frase, né, que estava escrita no portão de um cemitério, né? E a frase é a seguinte: eu fui como tu és, tu serás como eu sou. Pensa nisto e procura a Deus. Então, isso quer dizer, né? Esse é o aviso que nos dão os mortos. Nós muitas vezes vivemos como se a gente nunca tivesse de morrer. E, contudo, tarde ou cedo, nós não sabemos quando, isso vai acontecer conosco. Quando nós morreremos? Como nós morreremos? Onde nós morreremos? A gente não sabe. Só Deus sabe, né? A morte, ela vai vir inesperada como um ladrão. Então, eis a importância, né, de estarmos sempre na graça de Deus. E os que, se por um acaso caíram em pecado grave e não têm a condição de se confessarem, façam um ato de contrição. Tentem estimular essa contrição perfeita. Não com medo dos castigos, né, que nós nos arrependemos, dos pecados, né, graves, mas pela pessoa, né, que nós ofendemos. Deus, que é o sumo bem. Ele que se encarnou, né, viveu uma vida dura, né, de sofrimento para merecer a nossa entrada no céu, né? E essa vida, né, como ela se findou, como uma morte ignominiosa, né? E isso tudo pelos nossos pecados. Essa deve ser a raiz desse arrependimento, né? Esse arrependimento vivo. Nós ofendemos a Deus, que é pura bondade, né? Que é o sumo bem. Nosso Senhor que morreu por mim, eu ainda assim continuo ofendendo. Esse deve ser o motivo dessa contrição. E nós não devemos nos desesperar nunca, nunca. Se a alma caiu em pecado, faça a contrição perfeita, busque fugir de todas as ocasiões, né, que a alma possa vir a cair novamente nesse pecado, e na primeira ocasião ela se confessa. É simples. Nós temos essa frase, né? É certo, porém, é que se morre, e sabe-se que se morre como se vive. Quem viveu bem vai ter uma boa morte. Quem viveu mal, ordinariamente, terá uma má morte. Ou seja, essa pessoa ela não vai ter essa perseverança final, né? Que é morrer na graça de Deus. A morte do justo é preciosa aos olhos de Deus, e a morte dos pecadores é péssima. Isso aqui é tirado da Sagrada Escritura, né? Do Salmo 33, do versículo 21. E aqui nessa imagem que nós temos do catecismo, a gente vê esse pai de família, né? Inconsciente, que está rodeado pelos seus filhos. E quando uma pessoa da família, ela tá para morrer, nós, né? Seja quem for, nos angustiamos, né? Porque é difícil, é dura essa separação. E assim que a pessoa ela morre, ela acaba de morrer, ela vai apresentar a sua alma diante do tribunal de Deus. Então o corpo, ele perde o calor, né, da vitalidade humana, ou seja, ele fica gélido. Depois nós temos as cerimônias, ele é conduzido para o cemitério, ele é colocado na sepultura, e lá o corpo ele vai se decompor, vai se corromper, vai se dissolver, e aí o que vai restar disso? Senão os ossos e, por fim, né, um punhado de cinzas. Então, as crianças, né, os adultos, meditem assiduamente que nós vamos morrer um dia. E como nós vivemos, nós iremos morrer. Se nós vivermos bem, se nós prepararmos toda a nossa vida,
fazendo o que a igreja nos pede, né? Seguindo a lei de nosso Senhor, praticando as boas obras? Por que nós devemos nos desesperar acerca do nosso fim? A morte do justo, ela é preciosa diante dos olhos de Deus. E se a alma, ela vive uma vida ruim, uma vida tíbia, uma vida má, ainda é chance de mudança. Então, façamos, nosso desejo, o desejo da Sagrada Escritura. Que eu morra da morte dos justos e que o meu fim seja semelhante ao deles. A última questão, 69, que nos aguarda no fim do mundo. No fim do mundo, aguarda-nos a ressurreição da carne e o juízo universal. Finalizamos aqui nossa catequese. Salve Maria e até mais. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.